John D. Rockefeller é amplamente considerado o homem mais rico da era moderna, com estimativas apontando que sua fortuna atualizada ultrapassaria $1 trilhão, cerca de 4 vezes a riqueza do homem mais rico de 2024, Elon Musk. A trajetória de Rockefeller é cheia de lições e reviravoltas, e você pode conhecer sua história completa em nosso vídeo sobre ele. Rockefeller é o maior exemplo do chamado self-made man, alguém que construiu sua própria fortuna a partir de seus esforços, sem herança ou privilégios. Ao longo de sua carreira, Rockefeller demonstrou inúmeras vezes sua capacidade de transformar desafios em oportunidades e compartilhou diversas lições valiosas. Em uma de suas frases mais conhecidas, ele afirmou: "Sempre procurei transformar desastres em oportunidades." Para ele, uma de suas maiores habilidades foi a capacidade de usar as adversidades a seu favor. Desde muito jovem, quando era apenas um garoto pobre, Rockefeller vendia doces para outras crianças e reinvestia parte de seus pequenos lucros. Ele usava o pouco que ganhava para frequentar cafés locais e observar o comportamento das pessoas ricas e influentes da região. Ele pedia apenas uma xícara de café e passava horas analisando seus hábitos, tentando entender o que tornava aquelas pessoas tão bem-sucedidas. Já adulto, Rockefeller fundou sua própria companhia de combustíveis, tornando-se um dos maiores empresários dos Estados Unidos. Ele construiu seu império no setor de petróleo, especialmente com querosene, que na época era amplamente utilizado para iluminar as casas americanas. O combustível de Rockefeller era transportado pelas ferrovias americanas na segunda metade do século XIX, época em que essas ferrovias eram controladas por alguns dos homens mais ricos dos Estados Unidos, como Cornelius Vanderbilt e Thomas Scott. O querosene, um dos principais produtos de Rockefeller, estava em alta demanda no país, especialmente durante a Guerra Civil Americana, de 1861 a 1865. O conflito, que surgiu das divergências entre os estados do Norte e do Sul, trouxe instabilidade ao país, mas Rockefeller enxergou uma oportunidade no aumento da necessidade de combustível para apoiar o esforço de guerra. Apesar do caos gerado pela guerra, ele decidiu investir de forma agressiva nesse mercado emergente, o que o levou a se tornar um dos homens mais ricos e bem-sucedidos da época. A famosa frase, "invista quando há sangue nas ruas", é muitas vezes atribuída a John Rockefeller, refletindo sua visão de que crises trazem oportunidades únicas. Enquanto a maioria das pessoas buscava economizar durante períodos de incerteza, Rockefeller aumentava seus investimentos no refino e venda de querosene, o que o tornou extremamente rico ainda jovem. O sucesso de Rockefeller foi amplamente impulsionado pelos acordos estratégicos que firmou com os magnatas das ferrovias. Ele acreditava fortemente no valor das parcerias entre empresários e dizia que uma amizade criada nos negócios é melhor do que negócios criados na amizade, enfatizando a importância dos relacionamentos profissionais em suas conquistas. Apesar de acreditar na lealdade nos negócios, Rockefeller enfrentou uma traição significativa de seus antigos parceiros. Enquanto negociava individualmente os contratos de transporte de combustível com os donos das ferrovias, os principais proprietários das linhas férreas dos Estados Unidos se uniram para formar um cartel, elevando os preços dos fretes. Essa prática, agora ilegal, tinha como objetivo forçar Rockefeller a se submeter às suas condições. No entanto, ele não se deixou ser controlado pelos magnatas das ferrovias como eles esperavam. Em vez de se tornar refém dessa situação, Rockefeller enxergou uma oportunidade na adversidade. Com o apoio de sua equipe, composta por químicos e pesquisadores, ele começou a explorar alternativas de transporte. Inspirado por métodos já utilizados em algumas regiões, decidiu investir na construção de oleodutos para o transporte de petróleo. Esse novo sistema se mostrou muito mais eficiente e econômico que o transporte por ferrovias. O investimento, embora ousado, foi pago rapidamente graças à redução drástica dos custos de transporte. Rockefeller não apenas se livrou da dependência das ferrovias, mas também conseguiu aumentar consideravelmente seus lucros. Ele poderia ter aceitado pagar um frete mais caro, mas preferiu agir de maneira inovadora, o que o fez se destacar ainda mais. Sua filosofia era clara: não tenha medo de desistir do bom para perseguir o ótimo. Um dos lemas de Rockefeller reflete sua habilidade de compreender que, em certos momentos, é preciso correr riscos e investir recursos para alcançar um nível superior. Isso permitia emergir mais forte das adversidades, sempre transformando obstáculos em oportunidades.
Um exemplo claro de sua capacidade de reinvenção aconteceu quando seu negócio de querosene foi fortemente impactado pela invenção da luz elétrica, criada por Thomas Edison em parceria com J.P. Morgan. Com a eletricidade iluminando lares, ruas e indústrias americanas, Rockefeller percebeu que precisava buscar um novo e mais promissor mercado. Foi então que ele notou o crescimento da indústria automobilística, impulsionada por Henry Ford, que havia reduzido os custos de produção de carros, tornando-os acessíveis para a classe média americana. Rockefeller identificou uma oportunidade em um produto que até então ele não dominava: a gasolina, um subproduto do petróleo que era instável e altamente inflamável. Com a popularização dos automóveis, principalmente pelos modelos da Ford Motors, Rockefeller decidiu entrar nesse mercado e vender gasolina para suprir a crescente demanda. Em pouco tempo, ele se tornou ainda mais rico. Outro grande insight de Rockefeller foi observar que muitas empresas de combustíveis não mantinham um padrão de qualidade. Isso significava que um cliente poderia comprar do mesmo fornecedor mais de uma vez e ter resultados inconsistentes. Para resolver esse problema, Rockefeller investiu na padronização de seus produtos, garantindo que seus clientes sempre recebessem combustível com a mesma qualidade e desempenho, o que consolidou ainda mais seu sucesso no mercado. A obsessão de Rockefeller pela padronização dos combustíveis foi tão marcante que deu nome à sua companhia, Standard Oil, estabelecendo o padrão de qualidade em combustíveis no mundo. Quando questionado sobre a competição entre empresas, ele dizia: "O crescimento de uma grande empresa é simplesmente a sobrevivência do mais apto." Seu investimento constante em inovações também refletia sua visão sobre negócios, resumida na frase: "Não temos grandes gastos, temos pequenas economias." Para ele, investir pesado era muitas vezes a única forma de alcançar resultados realmente significativos, algo que ele fez como nenhum outro na história moderna. Além de inovações, Rockefeller investia fortemente em pessoas. Um de seus pilares era a contratação de profissionais excelentes, juntamente com uma atenção especial ao gerenciamento. Ele acreditava que bom gerenciamento consiste em mostrar a pessoas medianas como fazer o trabalho de pessoas excepcionais. Para ele, a capacidade de lidar com pessoas era tão valiosa quanto qualquer mercadoria, como açúcar ou café, e ele estava disposto a pagar o preço necessário para ter essa habilidade. Rockefeller acreditava firmemente que contratar os melhores profissionais e pagar o que eles valiam era essencial, pois esses talentos cumpririam suas promessas. Aliado a uma gestão eficiente, ele conseguia delegar responsabilidades a seus colaboradores, permitindo que os melhores cuidassem de aspectos específicos do negócio enquanto ele se concentrava em outras frentes, como a busca por novas oportunidades. Essa combinação de excelência em gestão e talento foi um dos fatores que garantiu seu sucesso duradouro. A famosa frase, "aquele que trabalha o dia todo não tem tempo para ganhar dinheiro", reflete a visão de Rockefeller sobre o valor de otimizar esforços e buscar formas mais inteligentes de crescer financeiramente. Ele recompensava seus funcionários com bônus sempre que traziam inovações e soluções para a empresa, acreditando que era muito mais vantajoso dividir parte dos lucros em troca da criação de algo muito maior. Rockefeller resumiu isso em uma de suas citações mais conhecidas: "Prefiro ter 1% de 100 do que 100% de 1. Essa frase, embora pareça simples, reflete sua preferência em ser parte de um empreendimento grandioso ao invés de controlar completamente algo pequeno. Sua filosofia de compartilhar os ganhos e estimular constantemente os funcionários fazia parte de sua estratégia de gestão. Além de investir nos próprios empregados, Rockefeller se cercava dos melhores profissionais para áreas fora de sua especialidade. Ele contratava advogados, contadores e outros especialistas renomados para cuidar das questões complexas de sua empresa. Essa rede de contatos forte e estratégica foi fundamental quando ele enfrentou grandes desafios. Um desses desafios foi o processo histórico movido contra sua empresa, a Standard Oil, acusada de ser um monopólio, o que violava a recém-criada Lei Antitruste dos Estados Unidos. Na época, a Standard Oil era a maior empresa do mundo, e o caso foi considerado o maior processo já visto nos Estados Unidos até aquele momento. Mesmo com a ajuda dos melhores advogados, a derrota parecia inevitável. Após anos de disputas legais, a Standard Oil foi, de fato, condenada, e suas operações foram oficialmente consideradas um monopólio. Com a dissolução do monopólio da Standard Oil, a gigante do petróleo foi dividida em diversas novas empresas. A partir desse momento,
o nome Standard Oil passou a ser apenas uma entre muitas outras companhias de petróleo no mundo. A derrota da Standard Oil era de fato inevitável, mas isso não significou o fim para John Rockefeller. Enquanto seus críticos e concorrentes acreditavam que o fim da empresa representaria a queda de Rockefeller, ele demonstrou sua capacidade de antecipação e resiliência. Prevendo a derrota nos tribunais americanos, Rockefeller se preparou para comprar ações de todas as novas empresas geradas após a divisão da Standard Oil. Todo o processo de compra e reestruturação foi cuidadosamente planejado por seus assessores. Com essa estratégia, ele pode ter perdido o controle da maior empresa do mundo, mas, em contrapartida, tornou-se acionista de todas as novas companhias, o que o fez ainda mais rico do que antes. As empresas que surgiram da antiga Standard Oil tiveram, individualmente, uma valorização maior do que a empresa original. Como Rockefeller possuía grandes participações em todas elas, ele conseguiu transformar uma situação de perda em uma oportunidade de aumentar sua riqueza. A chave para o sucesso de Rockefeller foi sua capacidade de manter a calma e não deixar que as emoções dominassem suas decisões. Mesmo com o ego abalado pela dissolução da Standard Oil, ele saiu do processo mais forte do que entrou. Sua postura sempre foi proativa, buscando maneiras de se aprimorar e superar os desafios. Como ele mesmo dizia, não acredito que exista uma qualidade mais importante para o sucesso de qualquer pessoa do que a perseverança. Ela supera quase tudo, até mesmo a natureza. John Rockefeller mantinha uma postura cética e analítica diante da realidade, como ilustrado em uma famosa história que envolve sua experiência com o engraxate. Enquanto tinha seus sapatos engraxados, o jovem engraxate começou a falar sobre o mercado de ações, sem saber que seu cliente era o próprio Rockefeller. O rapaz mencionou que acreditava no potencial da bolsa e estava investindo suas economias no mercado de ações. Após essa conversa, disse que Rockefeller decidiu vender praticamente todas as suas ações. Pouco tempo depois, ocorreu o famoso crash da bolsa de 1929, que desencadeou a maior crise econômica do mercado financeiro da história. Embora existam dúvidas sobre a veracidade da história, a lição por trás do conto é clara e reflete os princípios de Rockefeller. Segundo ele, a euforia do mercado deve ser tratada com cautela. Se uma pessoa sem grande conhecimento financeiro estava se aventurando no mercado de ações, aquilo era um sinal de que o otimismo generalizado poderia estar fora de controle. Esse princípio se aplicou novamente em 2008, durante a crise financeira global causada pela bolha imobiliária americana, conhecida como a crise dos subprimes. O mercado estava aquecido e muitas pessoas, impulsionadas pela facilidade de obter empréstimos e adquirir imóveis, participavam ativamente. A euforia era alimentada por indivíduos de baixa capacidade financeira, buscando aumentar rapidamente seu patrimônio, sem considerar os riscos. Essa bolha, como a de 1929, acabou estourando e causando grandes danos econômicos. A história de Rockefeller e os paralelos com o mercado financeiro resumem um dos seus maiores ensinamentos. Ele comprava quando o mercado estava em pânico e vendia durante a euforia. Quando todos sorriam, ele vendia. Quando choravam, ele comprava, expandindo suas posses. Esses princípios nos revelam muito sobre a mentalidade de um dos maiores empreendedores da história. Em um momento de sua vida adulta, Rockefeller estava a caminho de um compromisso profissional e deveria viajar de trem. No entanto, por causa de um imprevisto, não pôde embarcar na data marcada. Infelizmente, o trem em que viajaria descarrilhou enquanto atravessava uma ponte, caindo de uma grande altura e resultando na morte de todos os passageiros. Esse evento marcou profundamente sua vida. Sendo um homem profundamente religioso, Rockefeller interpretou o ocorrido como um sinal divino, acreditando que Deus havia poupado sua vida porque ele tinha um propósito especial. Sobre sua trajetória, ele refletia: ninguém pode prever o que a vida reserva, mas você deve sempre acreditar que nasceu para algo maior. Se você não acreditar em si mesmo, ninguém mais o fará. Esse pensamento guiava suas ações e decisões ao longo da vida, levando-o ao sucesso. Algumas de suas frases mais conhecidas também trazem grandes lições. Se quiser ter sucesso, busque novos caminhos, em vez de seguir os já trilhados por todos. Ele acreditava que não bastava apenas fazer a coisa certa. Era igualmente importante que as pessoas soubessem que você estava fazendo a coisa certa. Este é mais um conteúdo gratuito produzido para o nosso canal.
inspirado nos ensinamentos do homem mais rico que o mundo moderno conheceu. Para continuar recebendo nosso material, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Esperamos que tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima!